Bom, o segundo ponto que a gente precisa ver para fazer uma boa interpretação, a gente já falou do contexto histórico, a gente precisa de interpretar o significado das palavras no seu contexto bíblico. E aí vale uma nota para dizer que o contexto é a chave para a interpretação. O contexto é a chave para a interpretação. Então, esse princípio é, sem argumentação, o mais importante de todos, gente. Sempre leia o texto dentro do contexto. Leia o que vem antes e leia o que vem depois do versículo que você está estudando. A palavra de Deus nunca teve o objetivo de ser lida como versos separados. A sociedade bíblica é que colocou os versos para ajudar na localização. Mas lembra que as cartas nunca foram escritas com capítulos, nunca foram escritas com versos. Elas foram escritas de maneira contínua. Então é importante que a gente entenda o todo. Paul Washer, ele diz o seguinte: a Bíblia é como um quebra-cabeça no qual é impossível interpretar somente uma peça sem o entendimento geral de todas as outras. Cada palavra deve ser interpretada no contexto da frase, cada frase no contexto do parágrafo, e cada parágrafo no contexto do livro, e cada livro no contexto da Bíblia inteira. Então, gente, a gente não pode colocar viseiras espirituais quando a gente lê um versículo. A gente precisa primeiro ler o contexto daquele versículo. O que está antes e depois, para quê? Para ver seu sentido no fluxo da passagem como um todo. Louis Cassette, ele diz o seguinte: qualquer versículo da Bíblia isolado pode ser perigoso para a saúde espiritual. Toda parte dele deve ser lida em relação à mensagem completa. Então, o que é importante? É importante ler a Bíblia como um todo. Lendo a Bíblia como um todo e, de repente, no seu devocional, Deus te leva a um versículo. Naquele versículo, consulte o que vem antes, consulte o que vem depois, consulte o contexto e pergunte: Espírito Santo, o que você quer falar comigo? É a exegese com a contextualização que nós já falamos. Então, embora, gente, as palavras possam assumir uma variedade de significados em contextos diferentes, elas têm apenas um significado intencional em qualquer contexto dado. Assim, o contexto sempre irá indicar qual será o significado específico de uma determinada palavra. Quando a gente pega, por exemplo, Gálatas capítulo 5, do verso 23. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, verso 23. Gálatas 5, 23. Diz: mas o fruto do Espírito é. E aí tem aquele debate. É o fruto do Espírito? É o fruto do Espírito Santo? É o fruto do Espírito, no meu espírito recriado? E a gente consegue ver, gente, que o termo espírito, que vem da palavra grega pneuma, ela pode significar tanto o espírito humano, quanto o espírito maligno, quanto o Espírito Santo. Então, o contexto bíblico é que determina a correta interpretação de qual é o espírito que o texto está se referindo. Então, eu não posso dizer que é o espírito humano simplesmente porque eu estou olhando aqui e eu estou achando que é o espírito humano. Eu tenho que fazer interpretação do contexto. E o que está falando aqui? O que esse contexto está falando aqui? Se você for no verso 18, por exemplo, ele está falando... Veja, mas se são guiados pelo Espírito. Está falando do Espírito Santo. Vocês não estão debaixo da lei. O que ele está falando em Gálatas capítulo 5? É para viver debaixo da influência do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 está falando de viver debaixo da influência do Espírito Santo. E aí você pega o capítulo 5, você vai vendo ele no seu contexto, porque nós, pelo Espírito, verso 6, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. De quem? De que Espírito? Pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito Santo. Depois ele fala aqui no verso 16, digam, porém, o seguinte: vivam no Espírito. E viver aqui, peripateo, tem o sentido de andar, de estar ocupado com o Espírito. Ele está falando aqui que o Espírito vive em mim. Olha só que coisas importantes para a gente entender. O Espírito Santo vive em mim.
Agora eu posso ser sensível a viver de maneira aberta à influência desse Espírito que habita em mim. Que eu posso guiar a minha vida de acordo com o padrão da influência do Espírito. E é claro que o fruto do Espírito, aí você pega a Bíblia, interpretando a Bíblia, você lembra que o fruto dá onde? João capítulo 15. O fruto dá no ramo. Quem são os ramos? Somos nós. Então muitas vezes a pessoa vai pegar a interpretação e vai dizer, João capítulo 15 diz que o fruto dá no ramo, portanto, o fruto do Espírito aqui só pode dar no ramo que é o meu Espírito. Mas o contexto do capítulo está dizendo, viva uma vida no Espírito Santo. Viva uma vida sendo influenciado pelo Espírito Santo. O fruto dá no seu Espírito? Dá no seu Espírito, não dá na sua carne. O fruto dá no seu Espírito. Mas o que o texto bíblico quer dizer em Gálatas capítulo 5, é que o fruto do Espírito, ou seja, o fruto que vem do Espírito Santo. Quem é que inicia isso? É o Espírito Santo. E é claro que fruto, a gente entende que fruto é uma ligação, é um resultado do seu Espírito com o Espírito Santo. Então, gente, é errado dizer que o fruto dá no seu Espírito? É claro que não. Só que o contexto bíblico de Gálatas capítulo 5 está dizendo que a fonte do fruto. O que ele está querendo mostrar? A fonte do fruto é o Espírito Santo. E o que ajuda a gente a fazer esse tipo de interpretação? Dicionários bíblicos. Lembra que a gente falou de dicionários bíblicos? Ajudam a gente. Lucas capítulo 9, verso 23, por exemplo, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Só que a palavra tomar aqui, de tomar a sua cruz, ela tem um sentido, ela tem dois sentidos. Ela tem o sentido de assumir ou de tirar, ou de deixar levar. Então tem dois sentidos. E os dois sentidos opostos. O que vai determinar um sentido da palavra? O contexto. E nesse contexto, Jesus não está falando de você tirar a sua cruz. Jesus está falando de tomar a sua cruz. Assuma a cruz. Ele não está falando que você tem que pegar agora, e como muita gente diz, meu marido é a minha cruz. Não, o que ele está falando? A cruz é símbolo de morte. Ele está falando, Jesus está falando, se prepare para morrer. Se prepare para tomar essa sua cruz, para morrer para a sua carne, para você viver uma vida onde você morre para o pecado. Se prepare para morrer. Então, assuma um estilo de vida onde você vai morrer. E aí você, assumindo esse estilo de vida, de que você vai morrer para a carne, você vai morrer para o pecado, você me segue. Por quê? Porque essa mesma palavra, em 1 João capítulo 3, no verso 5, diz assim, e vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. A palavra tirar aqui é a mesma palavra para tomar a sua cruz. Então, não é porque uma palavra pode dizer essas duas coisas que eu vou fazer uma inferência que eu quero num determinado texto. Eu preciso ver o contexto. E é isso que talvez seja a dificuldade que muitos tradutores da Bíblia têm. Não é fácil, gente. Uma palavra com vários sentidos, você tem que pegar o contexto e dar a melhor palavra para aquela língua, daquela palavra no grego, no hebraico, no aramaico. Então, gente, é prestar atenção nesses detalhes. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, no verso 1, um outro exemplo, diz assim, a revelação de Jesus Cristo. E aí vem a pergunta, é a revelação da pessoa de Jesus ou é a revelação que Jesus quer apresentar? E agora? Da onde que eu tiro isso? Quando a gente olha para o contexto do livro. O contexto do livro nos leva a concluir que a pessoa de Jesus é central na história do livro, que deseja revelar as coisas que acontecerão e que Jesus está no controle de tudo que acontece. Então a pessoa principal da história do livro de Apocalipse é a pessoa de Jesus. Aí quando você pega um comentário, eu coloquei na sua apostila o comentário de Ellicott, ele diz assim, o livro é uma revelação das coisas que são e das coisas que serão. João é o escritor, mas Jesus Cristo é o autor, diz Grotius.
E consistentemente com isso, a ação de Cristo é vista por todos. É Cristo que manda João escrever as 7 igrejas. É Cristo quem abre os 7 selos, quem revela os sofrimentos da igreja, quem oferece as orações dos santos e entrega o livro a João. Assim vê-se que, embora a ascensão e queda na história da Terra esteja incluída na revelação, é também uma revelação de uma pessoa viva. Não é o fluxo lento e morto das circunstâncias, mas as vidas dos homens e nações vistas à luz daquele que é a luz de todo o homem e a vida de toda a história. E assim aprendemos que somente uma pessoa viva pode ser o alfa e o ômega, o ponto de partida da criação e o seu descanso final. Então, quando a gente lê a revelação de Jesus Cristo, quando a gente olha para o livro inteiro, está falando o quê? Da pessoa de Jesus Cristo. É claro que é uma revelação, o nome do livro é Revelação, Apocalipse, mas não é uma revelação de uma revelação, é a revelação de uma pessoa. Marcos capítulo 2, do verso 27 e verso 28, você pode abrir lá comigo? Marcos, capítulo 2. Estamos falando aqui que o contexto é importantíssimo. Marcos capítulo 2. Verso 27 e verso 28, diz assim: E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Quando a gente olha para essa expressão, o Filho do homem, por exemplo, traduzida do hebraico, Ben Adam, pode estar falando de pessoas em geral, de homens em geral, como num termo assim da raça humana, por exemplo. Podendo dizer que se uma pessoa tivesse uma necessidade no sábado, ela não deveria se sentir condenada ao fazer. Ou seja, era uma expressão que poderia exemplificar toda a raça humana. Mas por que a gente diz que não é toda a raça humana? Porque o termo filho do homem era um título messiânico que a gente encontra lá em Daniel capítulo 7. Então a gente entende que, segundo Daniel capítulo 7, o filho do homem aqui é o Messias. Ele está falando, o Messias tem autoridade para fazer do sábado o que ele pretende fazer, o que ele sempre pretendeu fazer do sábado. Então isso, gente, onde é que a gente entende isso? Dentro do contexto que está querendo ser falado. Vamos ver um outro aqui. Esse aqui já é um pouco mais polêmico. João, capítulo 10. João, capítulo 10, verso 27. Diz assim: Verso 26. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará. Veja, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da minha mão ninguém pode arrebatar. Quando a gente lê um texto como esse, muitas pessoas fundamentam a sua doutrina, uma doutrina de uma vez salvo, sempre salvo, por exemplo, num texto como esse, dizendo, olha, uma vez que você está em Cristo e você é de Cristo, ninguém pode tirar você da mão de Deus. E o que eu acho interessante é que a Bíblia fala aqui, e ela corrobora algumas coisas, presta atenção, que nenhuma força externa pode nos tirar da mão de Deus. Onde é que a gente acha isso? Romanos capítulo 8, verso 37 até o verso 39. Dizem todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Existe uma segurança, preste atenção, existe uma segurança de que, estando em Cristo, nenhuma força externa pode nos separar desse amor, pode nos separar de Jesus. Mas o ponto que a gente vê quando a gente estuda a Bíblia por completo é que isso não isenta o crente de continuar na fé.
Quando a gente olha para Hebreus, e a gente já viu sobre isso, falando lá em Ramatia, falando sobre cuidado com a apostasia, a gente vê Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 12, a possibilidade de nós abandonarmos a fé. E isso é apostasia, uma rejeição da verdade. Jesus está falando aqui, aqueles que me seguem, aqueles que me ouvem. E lembra que eu já falei para você que quando a gente olha para um texto como esse, a gente vai analisar o verbo aqui, a gente vê o verbo num presente particípio ativo. Lembra que nós falamos? Não é só ouvir, é aqueles que continuam ouvindo. Não é só seguir, aqueles que continuam seguindo. Então tem que ter uma continuidade. Esses são os que ninguém os arrebata da minha mão. Esses são as pessoas que permanecem. Então é necessário permanecer, gente. João capítulo 5, verso 24, na Bíblia Amplificada, diz assim: asseguro-vos, digo-vos, com toda solenidade, a pessoa cujos ouvidos estão abertos às minhas palavras, que ouvem a minha mensagem e acredita e confia e se apega e acredita naquele que me enviou, possui agora, tem a vida eterna. E ele não entrará em julgamento, não incorrerá em sentença de julgamento, não ficará sob condenação, mas já passou da morte para a vida. O que ele está falando? A pessoa que acredita, a pessoa que continua acreditando, a pessoa que confia, a pessoa que se apega. E se a pessoa não se apegar mais, se a pessoa não confiar mais, não se apegar mais, ela abre mão do direito da vida eterna. Olha só, uma outra tradução da Young's Literal Translation, diz assim: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele que o quê? Aquele que ouve, aquele que crê. E aquele que não crê? E aquele que creu e não crê mais? Esse abre mão do juízo. Então, gente, é muito importante a gente fazer essa interpretação com todo o contexto. Olha só, Colossenses, capítulo 1, no verso 22 ao verso 23, diz: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua morte, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então a Bíblia fala claramente que existe uma segurança para aqueles que continuam a seguir, aqueles que continuam a ouvir. No momento que a gente para de seguir, no momento que a gente para de ouvir, a gente se abre para não permanecer, como diz aqui Paulo aos Colossenses, a não estar mais alicerçado, não estar mais firme e não permanecer na fé. Uma outra condição, então. Então, será que uns são salvos e outros não são salvos, gente? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos, por exemplo, que Israel havia sido escolhida como um povo para anunciar a glória de Deus. E que, por exemplo, Deus queria salvar o povo de Nínive. A salvação não era só para Israel, mas para todos aqueles que se arrependessem. Foi o grande problema que Jonas teve. Jonas teve um grande problema porque como é que você vai salvar esse povo mau? Esse povo mau não merece salvação. Os judeus merecem salvação. Eu mereço salvação, mas os ninivitas não merecem. Mas Deus queria enviar Jonas justamente porque aquele povo iria se arrepender e Deus iria salvar aquele povo. 1 Timóteo 2,4 nos lembra que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O contexto aqui que Paulo está falando é: orem por todas as pessoas. Orem pelas pessoas, porque Deus deseja com que todos sejam salvos. 2 Pedro capítulo 3, no verso 9, nos lembra: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para conosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento, cheguem ao arrependimento. Então, quem são os eleitos, gente? Quem são os eleitos que a Bíblia nos fala? Os eleitos são aqueles que respondem a Cristo pela fé. Esses são os eleitos. Cristo sendo eleito, e a gente fala de uma eleição coletiva, não uma eleição individual, uma eleição coletiva.
A Bíblia fala do corpo, a Bíblia fala da noiva, a Bíblia fala da igreja. Então a eleição é coletiva. Uma vez que você está dentro do corpo, uma vez que você está vivendo pela fé, você é um eleito. João capítulo 1, verso 12 nos lembra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele começa dizendo: todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem são os eleitos? Os que respondem a Cristo pela fé. O significado, então, da Escritura, diz Martinho Lutero, é em si mesmo tão certo, acessível e claro, que a Escritura não somente interpreta a si mesmo, como também testa, julga e ilumina todas as outras coisas. Então é muito importante, gente, que qualquer verdade deve estar fundamentada sobre o equilíbrio da palavra de Deus. Se não tiver equilibrada em toda a Escritura, a gente pode incorrer em interpretar erroneamente a palavra de Deus e, portanto, viver de maneira incorreta e pregar de maneira incorreta. Então a gente vai ficando por aqui, a gente se vê no nosso próximo vídeo, a gente vai continuar sobre esses princípios fundamentais para uma boa interpretação bíblica. Tchau, tchau.